maldição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambar-se a interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderás a ti mesmo indefinidamente a vida imortal. Então, essa mensagem aqui, Emmanuel foi cirurgicamente, né, abençoado nas suas falas e nos advertir que não adianta tu ganhar o mundo se tu perdes a tua alma. O quanto é importante a gente parar para pensar um pouco na nossa vida, que não adianta a gente pensar em ganhar, né, pensar em adquirir aquela casa, aquele carro, né, em ter bens materiais, em coisas que, na verdade, quando partirmos para o lado espiritual, não vamos levar nada disso. O que eles nos diz aqui que nós devemos aproveitar aquele bem maior que Deus nos dá, que no caso é a saúde, e que na maioria das vezes nós não aproveitamos. O nosso corpo físico, que na maioria das vezes nós ganhamos ele perfeito e fazemos mau uso dele, não é verdade? Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e nós jogamos tudo fora. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, respirar fundo, tomar uma respiração profunda e conversar com Jesus dessa forma. Senhor, aqui estamos agradecidos pela oportunidade de chegarmos até aqui. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortifique, que acalme o nosso coração, a nossa mente, te permitindo que nessa noite possamos ser atendidos em nossos pensamentos. Que nessa noite de hoje, nosso querido irmão, ele possa se sentir fortificado, abençoado, que o seu protetor possa se fazer presente em todos os seus momentos, para que ele possa dividir conosco tudo o que ele quis, se prontificou a fazer. Em teu santíssimo nome, com as graças de Deus. O palestrante da noite de hoje é o nosso querido Evaldo, que irá dividir conosco o tema Propriedade da Matéria e Espaço Universal. Seja muito bem-vindo, maninho. Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, continue aquecendo nossos corações, porque a partir do momento que a gente aprende algo sobre a doutrina dos espíritos, nós vamos caminhando na nossa jornada física com mais consistência, com mais conhecimento de nós mesmos. A proposta da doutrina dos espíritos não é trazer nada de maravilhoso, sobrenatural, mirabolante, não. É fazer com que nós tenhamos um entendimento mais prático do nosso dia a dia. Eu confesso que eu não sei por que me chamaram, Roberto, para fazer esse tema, que é difícil pra caramba. E ela ainda me chama de maninho. Entende? Não é nem a amiga da ontem, é a irmã da onça, né? E o pior é que Jane concordou, isso que é mais traumático, porque é um tema, o aspecto que a doutrina dos espíritos nos apresenta, porque o espiritismo ele é um corpo de doutrina formado por ciência, filosofia e não é religião. A doutrina dos espíritos é baseada num contexto de ciência, filosofia e moral, baseado nos ensinos de Jesus, mas não num aspecto de religião como nós comumente conhecemos, porque a religião que nós conhecemos aqui no planeta Terra, ela tem uma organização com
quase que sistemática. Não é? Tem os sacerdotes, tem as figuras de renome dentro do conceito filosófico religioso de direção a nível municipal, estadual, nacional e mundial, como temos os nossos irmãos católicos. A doutrina dos espíritos não tem autoridade no plano material que se categorize como autoridade máxima dentro da doutrina. Nós temos um órgão que é um órgão orientativo, que é a Federação Espírita Brasileira. É orientativa e não normativa. Por quê? Porque se nós formos visitar outras casas espíritas, o objetivo do estudo permanece em todas, porque é uma orientação da espiritualidade que nós tenhamos duas condutas. A primeira é espíritas amai-vos, e a segunda é espíritas instruí-vos. Então, a necessidade do nossa fraternidade, não só na casa espírita, mas aonde tenhamos que transitar, mas também temos como objetivo o estudo, a instrução, porque é apenas pela instrução que nós passamos a compreender melhor aquilo que nós dizemos que estamos associados, estamos ligados a determinado conceito filosófico, científico e moral, a partir do momento que eu estudo. Alguém já leu aqui o livro do Espírito? Ah, não, é muito chato. 1019 perguntas, mais 238 contra-perguntas. Né, Luiz? Muito chato. Mas é chato também sentir dor sem saber a causa. É chato também ter um problema depressivo sem que tenha uma conscientização do que eu posso fazer para ser ajudado a sair desse quadro. Tem inúmeras coisas chatas na vida que a gente toma por necessidade atitudes que vamos conhecendo, desenvolvendo o entendimento para melhor nos libertar. Porque da palavra de Jesus, quando ele fala, conhece-te a verdade que ela te libertará. Então, a proposta dos espíritos superiores de nos orientar à instrução é para que a gente possa se libertar de quê? Olha, vai ali naquela rua ali que tem um homem que faz milagre. Se você estudar, você vai aprender que não existe milagre. O milagre seria aquilo como se Deus tivesse errado em alguma circunstância, sabe, Luiz? E aí, Deus, precisa intervir para ajeitar o negócio. Eu estou ajeitando as coisas, não é minha, né? Tá certo. Entendi o recado, obrigado. É que eu dou um estoco nele, ele devolve na hora certa. Entende? Então, o objetivo da gente de estudar aquilo que o Sr. Allan Kardec codificou como base de entendimento, não é para que nos tornemos catedráticos no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no Céu e Inferno ou na Gênesis, que foram os 5 livros que Kardec codificou, organizou. Não é essa a finalidade. É para que eu entenda o que acontece na minha vida, primeiro, que eu tenho conhecimento que eu não sou só esse corpo lindo e maravilhoso que Deus me deu. Está rindo por quê? Minha mãe falava, desde pequenininho, que eu era muito bonitinho. Mãe não mente, aumenta, mas não inventa. Né? Então, nós já temos a oportunidade de ter esse entendimento, porque a doutrina dos espíritos foi a primeira filosofia com base científica que veio nos esclarecer que nós somos compostos. Alguém aqui desencarnado, não levanta a mão, porque senão vai assustar as pessoas. Tem. A boa parte de nós aqui presentes estamos encarnados, ou seja, estamos num corpo, mas não somos esse corpo que nós temos aqui, estamos nos relacionando nesse momento. Nós temos mais outras 2 composições que nenhuma filosofia trazia com base de entendimento. Nós somos compostos de espírito, que é o ser imortal, criado por Deus, como está lá na Bíblia lá de Moisés, bonitinho, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 26 da Gênesis. Não é? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. É a criação do espírito imortal. Porque Deus não cria nada para acabar. Isso é fato. O segundo aspecto é o perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o seu relacionamento com o mundo externo.
Todo mundo está olhando para mim. O que estão vendo aqui? O espírito de Evaldo, o perispírito de Evaldo ou o corpo de Evaldo? O corpo de Evaldo. Quando chegar a hora, espere em Deus que demore bastante, que eu tenha que devolver esse corpo à terra, né, através do que a gente chama de morte. Não é? Emmanuel tem uma página bonita no Pão Nosso que ele fala que todo mundo vai morrer, desencarnar que é o problema da gente, ou seja, se distanciar das necessidades da vida material que nós nos apegamos com tanta intensidade. Então essa é a nossa dificuldade. Então o homem encarnado ele é composto de espírito, perispírito e corpo. Sendo que esse corpo, para a gente, ainda pelas nossas dificuldades de entendimento, se torna algo de extrema essencialidade. Quando fala assim, Sâmia, tu vai morrer. Aí, espírita, ela fala assim, Deus me. A gente esquece, né, que a gente é espírita e faz associação com as nossas práticas em outras filosofias religiosas. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum contra isso, não. É um hábito que a gente tem ainda, mas a partir do momento do entendimento, a gente vai ver que são simbolismos que não mais temos necessidade. Embora, repito, não tem nada de errado. Então, quando a gente fala para alguém que alguém vai desencarnar ou vai morrer, dá um primeiro impacto de medo daquilo. Por quê? Porque o nosso entendimento acerca... Ô, Jair, você pode botar o título da palestra aqui? O Jair fica escondidinho lá. É só o Adilson que vem aqui fora de vez em quando. Pode botar, Jair, o título aqui da palestra? Por gentileza. Se você, eu tenho aqui no meu celular. Está escondido. Ah, é? Ah, para o pessoal de casa, né? Então tá, pessoal de casa, vocês estão vendo. Quem está aqui não é importante, sinto informar para vocês, mas o Jair está dizendo que vocês estão aqui de intrometido. Então não vou mais olhar para vocês, eu vou olhar para a câmera, ali e aqui, vocês não existem mais. É assim, Jairo? É, ele fez assim. Parece até mentor, né? Fica escondidinho, ninguém vê, aí a voz sai de repente assim, né? Parece coisa de mentor. Mas a proposta do nosso estudo de hoje, ele está no início do Livro dos Espíritos, que o título do nosso tema de hoje é Propriedades da Matéria e Espaço Universal. E propriedade da matéria, como é que a gente... Tem alguém aqui que é formado em física? Não é educação física não, física mesmo? Se tiver, pelo amor de Deus, vem aqui. Porque quando a gente vai falar de propriedade da matéria, a nossa dificuldade é identificar o que é matéria. Porque matéria, para mim, é o meu corpo. Matéria, para mim, é isso aqui, essa parede, né? Mas a luz também é matéria. Pensamento é matéria. Sabe? Então, as propriedades da matéria, ela vai ser de acordo com a utilização que está sendo dada àquela energia, aquela forma energética inicial. Lá na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se a gente pode dizer que existe na criação, no multiverso, 3 elementos básicos. Deus, como está lá, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, eu não sei o que é isso, Roberto. O que significa? Eu não sei, mas é troço. Até as características para a gente é complicado, porque todas as vezes que nós falamos em Deus, você fecha o olho e pensa em Deus. Vai ver um velhinho de barba branca, sentado num trono, todo de branquinho, e alguns ainda vê com um raio na mão, igual Zeus lá do povo grego, né? Que era o senhor dos raios. Então, até a nossa caracterização de Deus, a gente humaniza, ou minimiza o que seria a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente tem dificuldade. E aí os espíritos dizem que isso aí é o ponto inicial, Deus, criador de tudo. E aí tem o princípio material e o princípio espiritual, que são, como diz Emmanuel lá no A Caminho da Luz, né, no livro A Caminho da Luz, ele diz que é o hálito divino. O princípio espiritual e o princípio material. Esse princípio material também denominado de matéria universal. E aí, quando fala em matéria universal, tem todas as gamas de possibilidades daquilo que nós classificamos como matéria.
Se você for na definição clássica, que a maioria de nós aqui estudamos, dizendo o quê? Que matéria é o quê? Aquilo que tem peso, massa e ocupa espaço. Aí você olha e fala assim, mas se a luz é matéria e ela tem uma dupla situação, tem hora que ela é matéria, tem hora que ela é energia, né? Que são os fótons, é um trem complicado demais, que eu juro que eu não entendi. Então, quando você não entende, isso daí pois é, mas traduz isso para mim. Né? Essa definição aí eu já vi também, né? Que matéria ou luz é matéria condensada. Tem várias explicações, mas a gente tem que trazer isso numa linguagem mais próxima do nosso entendimento, que eu tive dificuldade de entender a parte científica da coisa, a parte mais acadêmica da coisa. Eu até falei com a minha esposa que eu botei um vídeo, Roberto, sobre propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Aí tinha 3 físicos espíritas, 2 lá da USP, professores da USP, e um professor da Federal do Rio Grande do Sul. 1h30, eu não entendi nada que eles falaram. Que eles começaram a falar bóson e umas outros nomes lá complicados. Jorginho que é bom nesse troço ali. O Jorginho é bom, o Jorge Alexandre é bom nisso, sabe? E eles começaram a falar muito de denominação que, para mim, matéria, sabe, é o ônibus que eu pego, é a comida que eu como, sabe, é o tapa que eu levo, é aquela reação mais imediata das sensações que, para mim, impressionam o meu corpo físico. Mas, Evaldo, você já sabe que o perispírito... Estão vendo meu perispírito? Não, né? O perispírito, ele é intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Que Kardec pergunta qual a finalidade da matéria. Criar um laço que una o espírito ao corpo. E esse laço é o quê? É o perispírito, é o intermediário. Eu até idealizei, eu posso fazer uma brincadeira aqui, rápida? Posso? Pode. Vem cá, Júlia. Não, você vem cá, Júlia. Vem, Patrícia. Não, você não vai falar nada, não. Pode vir. Vem aqui. Anda. Estou mandando. Vem, Patrícia, aqui. Vem cá. Tiago também. Vem cá. 3. Vem aqui. Júlia, eu sou mais velho que você. Vem. Espírito não tem liberdade, né? Não tem. Não tem. Vem, Tiago. Você fica aqui. Tiago fica aqui no meio das duas. No meio. Tiago no meio. Você... Eu vou para lá, para a câmera. É que a gente vai falar igual agora espírito. O espírito não aparece. Só que não aparece é a matéria. Ela é a matéria. O que a gente quer fazer com que vocês entendam? Esses 3 aqui, eles são os componentes de um espírito. Patrícia é o espírito, Tiago é o perispírito e a Júlia é o corpo. Também. Chega para cá. Não. Fica ali. Patrícia, você consegue tocar a Júlia sem sair daí? Agora, se você pedir o Tiago para tocar a Júlia, fala assim, bate assim, Tiago encosta na Júlia, sem sair. Não foge. Espírito necessitado é assim. Vai, Patrícia é o espírito. Ela quer falar com a Júlia, para a Júlia, o corpo, levantar o braço esquerdo. Não, o direito é melhor. Levantar o braço direito. O que a Patrícia tem que fazer? Tiago, levanta o braço direito da Júlia. Não, pega a outra mão, facilita. Isso. A vontade, o ser pensante é o espírito, é o primeiro. Esse aqui é o que vai oferecer condições do primeiro atuar sobre o final, que é o espírito. Então, quando ela fala, eu quero levantar o braço direito do meu corpo, aí fala, quero levantar o braço direito do meu corpo. O perispírito que não tem vontade, serve para nada, só para obedecer, levanta o braço direito dela. Ela, corpo, não tem consciência do que está fazendo, porque a vontade é inicial lá. Você nunca teve, né, Júlia? A vontade inicial é do espírito. O nosso entendimento para isso é complicado. Obrigado. Doeu. Doeu só assim, o orgulho, né? Mas tudo bem.
o nosso entendimento, para você chegar a essa percepção que somos compostos por 3 elementos, espírito, perispírito e matéria, é difícil. Por quê? Porque eu consigo me relacionar com o espírito. Conseguimos, na nossa condição de médiuns, que é outro assunto que a gente não vai entrar aqui. Mas na vida de relação normal, quando eu estou dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, meus netos, eu consigo me relacionar facilmente com um plano espiritual? Não. É mais fácil eu interagir com aqueles que estão ao redor de mim. Esses que estão ao redor de mim, que é minha esposa, meus filhos e meus netos, eles têm a mesma constituição material do que eu. Logo, podem ser impressionados pelo meu toque, pela minha palavra e pelas minhas reações. Então, quando você fala de propriedade da matéria, você está falando da propriedade da matéria nesses 3 níveis que nós colocamos aqui. Do espírito, do perispírito e do corpo. É tudo matéria. Kardec pergunta aos benfeitores, podemos dizer então que o espírito ele é um ser imaterial? E os espíritos dizem que não. Não tem ainda uma definição clássica do que seja o espírito, mas alguma coisa é. E se é alguma coisa, podemos dizer que ele é incorpóreo, ou seja, ele não tem uma forma física de aparição. Se você for olhar, tanto nas anotações da Bíblia, no Primeiro e no Segundo Testamento, nós vamos ver que se refere uma chama, uma luz, não é? Um clarão. Por quê? Porque tem que se apresentar de alguma forma, de algum jeito. Quando a gente vê na literatura espírita que um irmão de maior possibilidade espiritual, de amor, de respeito e de caridade, ele quando se apresenta numa luminosidade tão intensa que muitas das vezes não se consegue ver e logo taxamos ser um anjo. Por quê? Porque aquilo que foge à nossa percepção do mundo material, a gente vai classificar como algo ainda não definível. O que é anjo? Aí você vai falar, não, um anjo para mim é meu filho, quando nasceu é uma beleza. Depois descobre que não tem nada de anjo ali, mas quando é pequenininho é maravilha, né? Está lá no berço, a primeira noite, então, ai, chorou, que coisa linda, vai lá, pega. Na 15ª noite, tu fala, essa criança não para de chorar, gente. O anjo já foi embora, né? Então, a nossa percepção do que é belo, o que é lindo, o que é muito bonito, a gente classifica com uma definição que não é palpável. Então, em relação à matéria, nós falamos isso. Quem aqui viu o filme Nosso Lar? Ou quem leu o livro tem mais informações. Mas no livro, no filme Nosso Lar, vocês lembram do Aeróbus? Aquele carro voador, né, que levava as pessoas? Aí, quantas pessoas falaram assim? Não mesmo. A invenção da cabeça de espírito é coisa de doido, né? A gente sabe que não é uma pessoa muito normal, não. Por quê? Porque a Isabela está me ligando, eu posso falar com ela? Não. Eu não posso. Ela está lá na minha casa, espírita, e é responsável lá por umas coisas, deve estar dando ruim lá. Mas assim, eu não sou espírito desencarnado, não posso resolver, né? Então, aí a visão da gente em relação ao plano espiritual ainda está naquela simbologia que o Carlos Mariano, quando desencarnar, igual o Marcos Mário falou aqui na quinta-feira para a gente, vai estar sentado numa nuvem. Tem que ser uma nuvem bem densa, né, Mar? Né? É porque ele é gordinho. Ele é gordinho. Né? Vai estar sentado na nuvem com uma harpa na mão, tocando musiquinha. A ideia da gente de espiritualidade elevada é essa. E no filme ou no livro, o que André Luiz traz para a gente? Que a vida espiritual ela é muito mais dinâmica do que a vida física, que a vida espiritual tem uma densidade que ainda não compreendemos. Se eu falar agora para vocês que, espiritualmente falando, não existem essas paredes, nós estamos num auditório aqui para 3.000 lugares. Aí, olha assim para o lado. Sônia, tem uns 5 espíritos do teu lado aí. Aí a Sônia chega do lado assim com a cadeira, sabe, para ficar longe dos espíritos, porque a gente não tem entendimento dessa interação do plano espiritual com o plano material. Por que eu fiz aquela representação aqui
com os três, né? O espírito iluminado, que era a Patrícia, o perispírito sem vontade própria, que era o Tiago, e o que sobrou era a Júlia, né? Que era o corpo. Por que essa encenação? Para a gente entender que o corpo, que seria a Júlia, sem Tiago e sem Patrícia, ele não existe. Ele não existe. Os espíritos dizem a Kardec pergunta: o que é o corpo sem o espírito? Um monturo de carne. Ou seja, uma massa que não tem a finalidade, que não tem utilidade imediata. Então, o nosso entendimento sobre matéria está restrito àquilo que nos impressiona, os nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Quando foge disso, alguém chega perto de você e fala assim: vejo pessoas mortas. Quantas vezes? Todo tempo. Aí você já recolhe, olha para aquela pessoa e fala: tu não é uma boa companhia, não. Sabe? A gente tem um certo distanciamento. Por quê? Porque não estudando as propostas dos benfeitores da humanidade através das obras de Kardec, nós começamos a dar valor ao sobrenatural, ao maravilhoso que não existem. A representação que nós fizemos mostra o quê? Que o espírito, uma vez que o corpo desencarna, não hoje, que tem que terminar a palestra, pode ser amanhã. Eu vou falar com o Roberto e com a Ananda. São os filhos dela. Não, eu aviso, não tem problema não. Mas uma vez que o corpo, ele deixa a sua função, que nós chamamos de morte ou desencarne, o perispírito, que é o Tiago e a Patrícia, continuam a sua jornada com naturalidade, embora o perispírito não tenha a função intelectual que tem o espírito. O perispírito, ele é, como diz Kardec, né, você tem uma maçã, você tem a casca da maçã, que é o corpo. Você tem a essência do fruto, né, da maçã, que a gente come. Esse é o perispírito. E você tem lá dentro da maçã, no miolinho da maçã, tem um quê? A semente, que é o espírito, que é o agente germinador de vida, é o agente potencializador de vida. Então, quando a gente fala em termos de propriedade da matéria, fugindo dessa percepção da gente da vida material, começa a entrar, assim, sai fumacinha da cabeça da gente. Por quê? Porque são terminologias que ainda não temos o hábito de falar. Quando a gente chega na casa espírita, olha que paradoxo. Nós viemos à casa espírita em busca do auxílio da espiritualidade, certo? Para as nossas mais variadas dificuldades, ok? Mas se eu falar que vai um espírito materializar aqui, apagar todas as luzes e trancar as portas, começa a entrar em pânico. Porque a gente sabe que existe espírito, vem em busca da espiritualidade, mas não quer ver nem que a vaca tussa. Sabe? Porque é coerente isso? Não, não é coerente. Porque se eu pego ali o perispírito sozinho, deixo o espírito sentado lá fazendo carinho no Júnior, né? Eu trago só o perispírito aqui para atuar sobre o corpo, que é a Júlia, ele não consegue, porque a ação determinante é do espírito. É algo que a gente tem que se habituar a pensar. Quando nós temos nossos amores que voltam ao plano espiritual, que bate aquela saudade profunda, eu tenho saudade de quem? Do corpo ou do espírito? Do corpo. Que eu sei que é perecível, eu sei que tem prazo de validade, eu sei que tem lá uma numeração, a hora que bater, chamar aquele número, o corpo vai voltar à Terra, mas eu ainda não me convenço dessa realidade. Eu não me convenço desse fato, que eu estou no corpo, eu não sou o corpo. Eu sou um espírito imortal, indestrutível, porque o que nós chamamos de morte ou de extermínio, seja lá qual for o termo mais radical que nós queremos dar, dizem os espíritos a Kardec que apenas faz parte da lei de transformação. Alguém aqui guarda pó de café de 3 anos atrás na esperança de um dia ele servir para fazer um café fresquinho? Dá para botar na planta, que nem minha sogra faz, né?
Mas não, para fazer um café. Eu vou guardar esse pó de café, que daqui a 3 anos eu vou fazer um outro café fresquinho quando mamãe chegar lá em casa. E aí a tua mãe vai falar assim, dinheiro não, comprar um pó de café novinho, esse daí não tem... E se eu não guardo o pó de café, que faz um café gostoso, que eu vou tomar, por que que eu tenho que ter a perenidade ou a imortalidade também do corpo? Porque o corpo é perecível. O corpo está num plano de relação com o espírito como uma vestimenta. Como uma vestimenta. Então, a propriedade da matéria que Kardec vem trazer para a gente está intrinsecamente ligada ao meu entendimento do que é corpo, do que é perispírito e do que é espírito. Quando eu tenho consciência plena, que eu tenho meus pais já retornaram ao plano espiritual, 2 irmãos também, uma filha também, e eu sei que morreu. Jorge, teu avô, tá onde? Morreu? Tá onde o corpo? Tem mais não. Então, se você passar no cemitério do Pichincha, tu não vai chorar não, né? Não, ou nem vai querer entrar para ver. Não vai, né? Quantas vezes a gente fez isso? Passa em frente a um cemitério e fala, a mamãe está enterrada ali. Coitada da mamãe. Né? Eu amo tanto ela e eu enterrei ela ali, tá ali. Tá? Também no caso da minha mãe também não tem mais nada lá no Irajá, não. Eu falo para minha esposa, né, que quando eu desencarnar, espero que demore muito, né, eu não quero que sepultem meu corpo no Irajá, Júlia. Não, porque tem muita gente conhecida lá. Oi, Valdo, chegou, Valdo. Né, que eu conheço tanta gente que já foi o corpo sepultado lá. A nossa relação com o corpo é de uma dependência tão grande que a gente entende ainda de forma pouco objetiva que quando o corpo deixa de existir, também aquele ser que eu amo, que eu respeito, que eu tive a alegria de caminhar ao meu lado por X período, ele também não existe mais. E a gente sabe, a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer que não é fato. Não só a doutrina dos espíritos, mas inúmeras filosofias que existem na Terra, tanto passadas como atuais, falam para a gente que a morte é apenas uma passagem de um aspecto da matéria para outro. É por isso que no filme Nosso Lar retrata aquele... Tudo bem que era a Quinta da Boa Vista, não era um lugar, não era o Bosque das Músicas que nem tem no Nosso Lar, né? A gente sabe que é a Quinta da Boa Vista. Mas retratando uma realidade não virtual, mas real. Por quê? Porque a forma de apresentação da matéria, ela vai diferir de acordo com o objetivo, com a necessidade. Aí eu comentando com a Júlia, com a Jane, sabe, que esse tema era um tema muito complexo, e lógico que ela não me deu atenção nenhuma, mas ela falou assim para mim, Roberto, não, você pega esse tema e traz ele para o tratamento espiritual da sala de cirurgia. Eu falei, tu não ajudou muito. Ela não está fisicamente aqui, mas eu tenho certeza que ela está escondida no YouTube vendo. Então a gente vai ter que falar sobre... Fez, né? Tá, né? Tá. Se ela rir, tu não me fala não, tá bom? Que ela vai rir. Quando a gente pensa nessas formas de apresentação da energia, da matéria, das propriedades da matéria, o único elemento que a gente tem dificuldade de mensurar ou de imaginar, de concatenar ideias é em relação ao espírito, porque foge para a gente qualquer tipo de nomenclatura. E Kardec pergunta, então, já que o espírito ele é algo incorpóreo, qual a constituição do espírito? Aí os benfeitores falam assim, na vossa linguagem é impossível querer esclarecer. É como você pedir para um cego de nascença discernir sobre o arco-íris. É possível? Você perguntar a um cego de nascença como ele identifica o arco-íris? Não, ele não tem nenhuma possibilidade de relação intelectual para falar o que é. Você pode dizer que o arco-íris é assim, é assado, tem essas flores, tem aquela outra. Não diz que tem um gnomo na ponta do arco-íris com um pote de ouro, que aí é maldade, o cara não vai acreditar. Mas você vai encontrar vários meios de querer explicar para um cego
o que vem a ser o arco-íris. Seriam os espíritos tentando arrumar palavras que não existem no nosso vocabulário, não é o vocabulário aqui do Rio de Janeiro, do bairro da Taquara, não, é vocabulário da Terra, para que possa dar uma definição clássica do espírito. Então eles começam a colocar para a gente que o espírito também é uma energia. E essa energia, ela se condensa ou é volátil de acordo com a vontade do espírito. Quem de nós ainda, lembrando de um amor nosso que já retornou ao plano espiritual, e em determinado momento aquela pessoa vem com uma intensidade tão grande no teu quadro mental que você dá vontade de chorar. Porque você fala assim, gente, que saudade que me deu agora de fulano ou de fulana. Nós hoje, à luz do entendimento da doutrina espírita, há grande possibilidade dessa visita espiritual dentro de um processo de relação que eu não identifico pelos 5 sentidos da matéria. É por isso que nós falamos tanto da questão da mediunidade, que seria um 6º sentido de acordo com a objetividade da utilização dele. E nesse aspecto da mediunidade, o que significa isso? Que há um elemento que não tem ainda uma definição orgânica, física, racional, para explicar para a gente o que é a mediunidade no seu aspecto de ação, mas sim de percepção, porque a percepção também se torna subjetiva, não tem nada de material. Eu gosto de falar não em tom de brincadeira, porque todas as vezes que a gente se propõe a uma tarefa do bem, em todos os momentos, em todos os lugares, nós temos amigos espirituais que nos acompanham. Todas as vezes que eu vou em busca de um auxílio para que eu tenha uma melhora, mesmo que seja relativa, eu tenho um grupo de espíritos que me acompanha nesse intento de buscar ajuda ou, quando possível, oferecer ajuda. Porque nós temos ainda um entendimento um pouco rasteiro de achar que quem é trabalhador da casa é diferente de quem é assistido ou visitante da casa. Não há nenhuma diferença. Todos nós que aqui estamos, desde do Carlos Mariano lá atrás, ao Aloysio, que canta maravilhosamente, todos nós aqui somos tratados pela espiritualidade, pacientes do amor inigualável de Jesus. Então, nessa condição, cada um de nós vai movimentar a energia que lhe é própria para receber mais ou menos, com mais ou menos intensidade, o amparo que nós viemos buscar. Isso é individualizado, porque não é igual a chuva, como fala nosso Senhor Jesus Cristo, né, que cai sobre o bom e o mal, e nem o sol que faz que brilha para o justo e injusto. Não, no caso da busca do nosso tratamento espiritual, está intrinsecamente associado ao meu desejo pessoal. Júnior, você veio aqui, não veio? Ele não é Júnior, não, tá? É o irmão dele que é Júnior, mas daí só ele que está aqui, o irmão não está, então ele é Júnior. Ele parece até que ele é pai do Theo, né? Theo parece contigo pra caramba, né? Mas, você veio aqui, se você veio aqui, um exemplo, tá? Eu vou lá porque papai quer ir, eu vou com ele. Qual é o seu nome, irmão? O Paulo fala assim, eu vou lá porque eu vou em busca da ajuda do plano espiritual para me dar mais conforto físico. Quem é que tecnicamente está mais preparado ou querendo mais o auxílio? Você ou Paulo? Entendeu o que eu falei? A nossa proposição para vir aqui tem que ser querer, buscar quem? Irmão João? Não. Doutor Bezerra? Não. Manuel Filomeno de Miranda? Não. Buscar Jesus. O nosso objetivo aqui tem que ser em busca de Jesus, porque ele é o único dispensador de bem que Deus nos apresentou. Jesus, como fala, tá lá Pedro fala, né?
para Jesus, quando Jesus pergunta que dizem o homem que eu sou? Cada um deu o nome de um profeta, e Jesus pergunta aos discípulos, e vós, que dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e fala assim, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Numa linguagem bem fácil de entendimento, Jesus é o cara. Todo o restante, dessa infinidade de amigos espirituais que estão aqui, trabalham em nome dele. Então, se a gente vir aqui, a casa, ao Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, porque aqui o médium tal vai me dar um passo, eu vou melhorar, está no caminho errado. Eu vou lá porque o irmão João vai me libertar da minha dificuldade, está enganado. Porque a espiritualidade, ela trabalha dentro de um campo da honestidade, do respeito e do merecimento. Porque senão seria muito fácil. Nós praticamos as ações que nós achamos necessárias praticar na nossa vida cotidiana, depois vamos na casa espírita, que eu tomo um passo, eu passo pela sala de cirurgia e meu problema está resolvido, estou novinho em folha para fazer novamente as coisas erradas que eu sempre venho fazendo. Não é isso. O tratamento espiritual, a sala de cirurgia, o passe, a sala lá embaixo lá de baixo? De energização, todas essas atividades, elas passam pelo meu querer. O que eu quero? Todas as vezes que alguém chegava perto de Jesus, Jesus falava assim, que queres que te faça? Não é Jesus? Nunca falou assim, deixa comigo, Roberto. Não quiser falar nada não, mato no peito, faço embaixadinha, faço gol de bicicleta. Não é essa a proposta do Evangelho de Jesus e muito menos da doutrina dos Espíritos. O objetivo da gente, quando se fala em propriedade da matéria, primeiro, você saber que você não é esse corpo que você está envergando agora. Ele é perecível, ele é, dependendo da situação, dispensável. E não vem com olhar achando que vai desencarnar todo mundo velhinho, porque não vai. Muitos de nós desencarnamos em várias fases da nossa jornada. Por quê? Porque o que conta é o objetivo da nossa existência e não a consistência do corpo físico, porque eu sou mais forte do que A, do que B, do que C, então eu vou durar mais. Não existe essa relação. Quando eu venho na casa espírita em busca de um tratamento, de um auxílio espiritual, eu venho movido primeiro por dois sentimentos que eu julgo os mais difíceis para mim, para o Evaldo, que é a obediência e resignação. São dois sentimentos que me devem nortear a minha jornada. Por quê? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro fala para a gente, se eu não me engano no capítulo 11, não tenho muita certeza não, são só 31 capítulos, lê tudo que acha. Lázaro fala para a gente, 10 minutos, né? Isso tudo serve, né? Fica caladinho aí, mas dá carteirada na gente. Tudo bem. Lá está falando de obediência, né? Lázaro fala para a gente lá num tópico sobre obediência e resignação, ele fala que obediência é o consentimento da razão. E a resignação, o consentimento do coração. O que Lázaro está falando para a gente? Que nós temos que ter uma atitude racional para sermos obedientes. Porque ele fala, inclusive, no texto, que o vaidoso, ele não é obediente. E o orgulhoso não é resignado. Então, eu ainda tenho muito de vaidade dentro de mim, muito de orgulho dentro de mim. Então, eu venho aqui, por quê? Porque eu acho que a espiritualidade tem obrigação de me atender, de me ajudar, de me libertar. Se eu estou pensando assim, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Porque baseado na obediência que Lázaro nos propõe, porque Lázaro fala de obediência, sabe quem ele usa como parâmetro de obediência? Acho que não conhece não, o tal de Jesus Cristo. Lá no Getsemane, naquela noite que Jesus foi preso, Lucas relata para a gente assim, e Jesus, na sua maior agonia, orou. E o que o Evaldo faz na maior agonia? Reclama. Ah, o que fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso, por aquilo outro? Deus esqueceu de mim. Não tem nada a ver com obediência, né? Não tem nada a ver. Porque naquele momento em que Jesus entra em oração, ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
que Jesus está falando? A gente tem direito de pedir a Deus que nos dê uma moratória para a gente não passar por aquela situação de tamanha dificuldade. Tem esse direito. Não, o Evangelho não tira esse direito da gente. Mas aí Jesus vem depois, que ele gosta de ensinar, né? Ele vem depois com a obediência, que ele fala assim, mas para isso eu vim. Eu tenho que ter esse entendimento. Se eu estou passando por uma dificuldade orgânica, ou moral, ou espiritual, eu tenho que saber tirar proveito dessa situação e não ficar reclamando igual pobre na chuva. Não é esse o objetivo do tratamento espiritual que o irmão João nos propõe aqui nessa casa, por orientação de Dr. Bezerra de Menezes. O objetivo é para que eu entenda as dificuldades que eu estou enfrentando e o que eu posso fazer para mudar. Eu não, sinceramente, eu ainda não tive coragem de perguntar à espiritualidade o que eu preciso fazer para mudar, para que eu tenha uma relação mais saudável com essa existência, porque eu já sei a resposta. A resposta é de Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E essa é a nossa encrenca. Então, quando Jesus, baseado na obediência, ele fala para Deus, mas para isso eu vim, aí vem o acúmulo da resignação que Jesus nos ensina. Que se cumpra a tua vontade e não a minha. Como é difícil falar essa expressão. Diante da dor, diante do problema, diante da dificuldade que nós estejamos enfrentando, fazer com que compreendamos que a vontade de Deus é soberana, não é tão fácil assim. Por isso Jesus coloca no Pai Nosso essa frase que ele imortaliza com o seu exemplo. Porque Jesus fez cumprir a vontade de Deus e não a dele. Porque ele, naquele momento, ele poderia simplesmente falar, não, eu não vou ser preso, e vou sumir daqui. Daquele momento em que os soldados foram prendê-lo. Mas o que ele fez? Ele, tal qual, está lá no livro de Isaías, né? Tal qual uma ovelha se entregou sem um balido, sem uma reclamação. Então, quando eu venho na casa espírita em busca de um tratamento espiritual, de um socorro espiritual, eu tenho que ter esse conceito da obediência e da resignação muito forte dentro de mim. Porque senão eu vou entrar aqui e sair da mesma forma, com a mão vazia. Porque eu falei no início, não existem milagres. A doutrina espírita esclarece para a gente, vai lá na Gênesis, acho que é o capítulo... o Mário estivesse aqui, ele sabe o capítulo de cabeça, né? Eu acho que é capítulo 12, mas não tenho certeza da Gênesis, não. Quando ele fala do milagre, não existe milagre. Milagre, como eu falei no início, Luiz, é quando você acha que Deus errou. Sabe? Eu confio muito, eu até falei, um amigo espiritual falou isso essa semana. Quando você entra numa questão que envolve a justiça, né, um problema jurídico mesmo, né, ele falou assim, a justiça de Deus é baseada na misericórdia. A dos homens, não. Então, não pensa que você vai ter tratamento igual na justiça humana que você tem na justiça divina. Porque a lei diz para a gente que Deus é infinitamente bom e justo. E a sua misericórdia é inesgotável. Então, mesmo, Luiz, eu tenho consciência plena que eu não mereço nada, não. Sabe? É que cai a misericórdia de Deus sobre mim e vai me ajudando a caminhar. Como todos nós aqui. Eu não preciso entender qual é a constituição física do meu corpo, do meu perispírito ou do meu espírito. Mas eu tenho a responsabilidade de aprender a saber o que é respeito, obediência e resignação. Esse é o nosso grande objetivo, quando eu venho em busca de um tratamento. Se eu tenho obediência e resignação, eu posso entrar aqui capengando e sair carregado, mas eu vou feliz, porque eu vim. Eu vim. Sabe? Porque senão a Jane vai ter que mudar o nome da casa, vai ter que botar Tenda dos Milagres. E a gente sabe que vai ser enganação. A gente sabe que vai ser enganação. E talvez a nossa ânsia, o nosso querer vir aqui para estudar uma página do Livro dos Espíritos, para estudar uma página do Evangelho, a casa oferece cursos
quintas e sábados, oferece cursos. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as cartas de Paulo e iniciação, né? Não, introdução ao Espiritismo. A casa oferece. Então, enquanto eu vir aqui, vocês me desculpe, tá? Mas às vezes eles buzinam na orelha, se eu não falar, quem paga o pato sou eu. Mas enquanto eu vim aqui é simplesmente para receber, eu estou sempre com a mão aberta para receber, não quero dar nada. Não é dar dinheiro, não, pelo amor de Deus. Não é dar nada, é dar a presença, a colaboração, a participação nas atividades da casa. Então, o nosso objetivo num tratamento espiritual não é só receber. Porque a gente sempre vai receber muito menos daquilo que a gente quer. Porque, diz Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Então, a questão da propriedade da matéria ou do espaço universal, eu sinceramente acho muito bacana o estudo, a análise, ainda mais para quem compreende que não é o meu caso. Mas é muito mais importante eu saber o que eu estou fazendo com você, como é que eu olho para você, como é que eu olho para a senhora, se o meu objetivo é a irmandade, a fraternidade, ou é saber assim, Norma está me olhando muito, devo estar falando tudo errado. Sabe, é o julgamento. Eu tenho que me distanciar dessa proposta de julgamento que é tão comum na minha vida ainda, sabe? Mas saber assim, a Norma está me olhando, eu terminar a minha palestra, eu vou lá e vou dar um abraço nela. Não importa. Eu não tenho que ficar esperando que a espiritualidade vai resolver tudo por mim, porque não vai. Olha só, tem uma passagem do Evangelho que eu amo, entre muitas, né? Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Ele falou que vai carregar no colo? Então sai dessa ilusão. Jesus não vai carregar ninguém no colo, não. Aquele poema, eu falo isso, gosto de falar em público, está na internet, porque a gente tem que conscientizar, em primeiro lugar, a mim mesmo. Aquele poema, Pegadas na Areia, não existe aquilo não, gente. Jesus não carrega ninguém, não, porque não foi ele que me levou para a dificuldade, fui eu que não quis aceitar a orientação do Evangelho e criei as dificuldades para mim. Por que Jesus tem que me carregar? Ele propõe me aliviar, ou seja, retirar um pouquinho o peso do ombro para que eu possa respirar, levantar a cabeça e ver que tem uma luz no fim do túnel. E essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Mas enquanto eu estiver olhando para o meu umbigo, para o meu pé, eu vou dizer que não tem luz no fim do túnel. Por quê? Porque o meu egoísmo é tamanho que nem olhar para Jesus eu quero. Então, a nossa proposta é que o tratamento espiritual seja consciencial e não aqui por, sabe, sentimento de bando. Entra todo mundo naquela sala, agora sai todo mundo da sala, agora vai todo mundo para aquela outra sala, sai todo mundo... Não! Não é sentimento de bando, é conscientização. É falar para Jesus, mestre, eu vim. Se for da tua vontade que eu seja amparado, ajudado, liberto, que aconteça. Porque um benfeitor espiritual falou uma vez para a gente que quando a gente chega aqui na casa, os trabalhadores da casa nos acolhem, nos recebem. A espiritualidade nos trata, mas só quem cura é Jesus. Busquemos ele, sempre, em primeiro lugar. Graças a Deus. Agradecemos o nosso querido Evaldo. Depois fica todo mundo assim, ele é seu irmão? Sim, ele é meu irmão. São mais de 40 anos de convivência que ele me atura. Então, é meu irmão. De coração, é meu irmão. Obrigado pela palestra, pela forma carinhosa, que trouxe um tema tão difícil de uma forma carinhosa. Convidamos, exatamente, que explicou tão bem, né? Mexeu com o nosso coração, com a nossa mente. Agradecemos aí nossos irmãos da internet. Pedimos a todos que se coloquem numa posição confortável, elevando em harmonia os pensamentos, para que possam receber o passe nessa tarde e noite de hoje, com as graças de Deus. Podem iniciar o trabalho.
Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer e se dispara carne e roupa bendita. Depois daqui a quanto bem de vida, a vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui a quanto bem te viva a vida real, a vida real. Depois daqui, não se espante encontrar no outro esfera a vida intensa infinita. Depois daqui, não espere gozar o falso céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé demonstra a ilusão, é cara razão. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é volta, de volta pro futuro daqui. Nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
reluzem tua imenso dom, o teu amor sem fim. O céu nos desce e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flor, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom, o teu amor sem fim, imenso dom, o teu amor sem fim. Pai querido e amado, eis aqui seus filhos de mãos dadas, espiritualmente ajoelhados, te agradecendo por mais uma oportunidade nessa noite de hoje, em busca do alimento espiritual que aqui estamos. Ouvimos falar do orgulho, o pai do egoísmo, que ainda está implantado em nossos corações. Pai, nos ajude a nos libertar dessas imperfeições, porque enviaste os seus filhos para os necessitados. E aqui estamos buscando os vossos ensinamentos. Robusteça a nossa fé. Continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos ajudando a caminhar para a frente e para o alto com as graças de Deus. Abençoe os médios dessa casa, trabalhadores da Seara de Jesus, cada casa desse universo que trabalha, ajudando, amparando, iluminando cada espírito necessitado de luz, para que possa sempre ser um farol para todos aqueles que buscam os seus ensinamentos. Abençoe essas irmãs responsáveis por essa casa, a Jane e a Marilene, para que possam se manter firmes em seu propósito, em teu santíssimo nome, com as graças de Deus. Graças a Deus. Convidamos nossos irmãos, mestres,